do Senhor. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ó Deus, é a tua palavra, Senhor. Não é uma palavra qualquer, mas é a tua palavra. E nós somos criaturas, Senhor. Somos limitados. Somos, Senhor, de pouco entendimento. E carecemos do teu mover em nosso coração, Pai, para nos ensinar, para nos quebrantar diante do Senhor e recebermos a tua palavra, Senhor, entendendo, com alegria, com gozo, com louvor, com adoração e com gratidão. Ó Deus, surpreende-nos, dá-nos entendimento, Senhor, que o Espírito Santo te habita. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema da minha pregação é: a oração é adoração. Eu vou trazer aqui uma introdução, como sempre, e nós vamos entrar no contexto e vamos pegar alguns pontos que vão trazer a ideia, que vão trazer a fundamentação de que a oração, ela é a adoração. Introdução. Existem três necessidades básicas que são inerentes à vida humana: respirar, ouvir e falar. Tem várias outras, mas eu quero tratar dessas três aqui. Elas fazem parte da natureza humana. Sem estas necessidades, ninguém viveria por muito tempo. Quando o crente é confrontado com a cosmovisão bíblica a respeito do homem, ele é informado pela Escritura que a maior necessidade do homem é a sua relação com Deus. Isto é, ele não tem vida sem o relacionamento com Deus, sem ouvi-lo e respondê-lo do modo que ele deseja. A base de todos os nossos problemas são dois. Primeiro, a falta do conhecimento de quem é Deus. O segundo decorre do primeiro. Sem conhecê-lo, não se pode se relacionar com ele, não se pode ouvi-lo, nem falar com ele e nem respondê-lo da forma que ele deseja que nós respondamos. A oração do Pai Nosso nos mostra tudo isso. O contexto do texto. O Evangelho de Mateus é repleto dos costumes da tradição judaica. Elas estão em cada linha, em cada versículo, em cada capítulo desse Evangelho. Porque Mateus é judeu, e escreveu ao povo judeu e trouxe a sua cultura dentro do seu escrito, da revelação recebida do Senhor. Mateus revela Jesus como Messias, sacerdote e rei. Jesus é o cumprimento profético, messiânico, apontado pelo Velho Testamento. Ele é o sacerdote que se oferece como sacrifício em favor do seu povo eleito. Ele é o rei soberano que governa toda a história com a palavra do seu poder. Jesus é a esperança de Israel. Mateus revela esta verdade em seu evangelho, baseando toda a sua argumentação nos profetas do Velho Testamento, ou nas suas profecias. O capítulo 6 está no contexto do Sermão do Monte. Jesus sobe a um dos montes da região de Cafarnaum com seus discípulos. De lá eles têm uma bela vista do mar da Galileia. E ali instrui e disciplina seus discípulos quanto aos princípios básicos do reino de Deus. O ensino de Jesus sobre a oração a Deus, conforme o capítulo 6, é o princípio fundamental do relacionamento deles com o Pai e com o próximo.
A oração do Pai Nosso tem fundamento redentivo, pactual, isto é, só tem sentido e eficácia para quem Deus chamou e elegeu para fazer parte do seu reino. Aqui está a sua igreja, aqui estamos eu e você. Observe o contexto onde se encontra a oração, esta oração. Jesus vem ensinando a seus discípulos a rotina do reino de Deus em uma sequência impactante sobre os seus princípios. O princípio básico do reino de Deus está na primeira bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, pois dele é o reino dos céus. Então, todo o fundamento do ensino de Jesus e a vida no reino de Deus está fundamentada nesta verdade. Meu ensino é para os humildes de espírito, para aqueles que são ensináveis, para aqueles que estão abertos a aprender, a entender, a conhecer a minha pessoa e os princípios do reino de Deus. A humildade de espírito é uma dádiva dada por Deus. Não é uma atitude do coração humano para se relacionar com ele e com o próximo. Não podemos interpretar as bem-aventuranças e esta bem-aventurança como se dependesse das atitudes boas e humildes dos homens. Isto é impossível, devido à natureza pecadora do homem. A humildade bíblica é dada por Deus através do seu Espírito Santo ao pecador regenerado, para que o mesmo se relacione com ele, com Deus, em constante adoração e com o seu próximo, em amor e em serviço. O crente fiel é um bem-aventurado porque aprove a Deus derramar o seu Espírito Santo, regenerando o seu coração, destruído pelo pecado. Então, esse aqui é o ponto básico para o nosso entendimento. Um coração humilde para entender a Deus na sua revelação pela sua palavra, o seu reino e os seus princípios. O nosso foco hoje é explicar os seguintes pontos. Primeiro ponto, a oração é a adoração a Deus. Segundo ponto, a oração é a atitude de confiar na providência de Deus. E o terceiro ponto, a oração é uma necessidade inerente ao crente fiel. Vejamos aqui a nossa exposição. Lembrando que a nossa intenção aqui é basear no texto de Mateus 6, 9 a 15 e também no livro Fundamentos da Teologia Reformada do pastor Ernest Maia. Eu vou trazer aqui alguns textos do livro dele, eu vou trazer aqui atos para que a igreja também conheça a mente e o coração desse pastor. Vejamos nosso primeiro ponto aqui. A oração é a adoração a Deus. Mateus 6, 9. Antes de entrarmos no texto de Mateus 6, 9 a 10, vamos entender por que a oração é a adoração a Deus. Jesus, no seu encontro com a mulher samaritana, em João 4, revela uma verdade divina quanto à adoração a Deus. A samaritana vivia um conflito muito grande em sua vida existencial. O primeiro tem a ver com o seu testemunho pessoal. Ela vivia com um homem, não era casada. Seu pecado a excluir da vida social é tanto que ela vai ao poço buscar água no horário que nenhuma mulher iria buscar água. As mulheres da sociedade. Ela ia pegar água ao meio-dia, conforme o texto. O segundo aspecto, o segundo ponto aqui, com relação a esse texto aqui, é provocado pelo primeiro. Era a confusão quanto à sua adoração. Ela disse para Jesus: nossos pais adoraram no Monte Gerizim, vocês judeus afirmam que é em Jerusalém. Ela mesma em pecado sabia da adoração a Deus. De uma forma confusa. Por causa do seu pecado. A resposta de Jesus define o que é a adoração e quem pode adorar a Deus. Ela diz à mulher samaritana: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quem procura adoradores é Deus. No caso aqui, Deus estava buscando quem? Essa mulher, essa samaritana.
para adorar a Ele, nem em Jerezim, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. A resposta de Jesus define o que é adoração e quem pode adorar a Deus. Ele diz à mulher: o Pai procura adoradores para si. Eu quero destacar aqui no texto de João 4:23, é muito simples de entendimento. É Deus quem procura seus adoradores. Irmãos, isso deveria impactar a nossa vida de uma forma profunda. Você não está aqui porque você quis, não. Nem porque você... eu vou colocar aqui na minha agenda. Todo domingo, às 18 horas, eu vou à igreja presbiteriana. Não funciona dessa forma. Não funciona, isso não vai funcionar. Você está aqui por uma questão que está além de nós, está fora de nós. É Deus que nos chama. Foi Deus que nos procurou. Foi Deus que nos buscou e nos trouxe aqui para adorá-lo. Essa é a questão. O que Jesus estava fazendo com a mulher samaritana. E era uma pecadora. Então, o chamado e a vocação de pecadores feita por meio de Cristo é para adorar o Pai. Esse é o fundamento principal. Ele salva, redime e justifica pecadores para ser adorado por esses pecadores regenerados, em espírito e em verdade. Então, o crente foi escolhido para ser um adorador acima de tudo, de qualquer coisa. Então, a vida do crente fiel é uma vida de adoração humilde e em gratidão àquele que o salvou e o redimiu da escravidão do pecado, das garras mortais do diabo e transformou em filho. Nesse contexto está o culto a Deus, que tem a ver com oração, louvor e o sacramento. Então, nossas orações são atitudes conscientes de adoração ao autor e consumador da nossa salvação, Jesus Cristo. É isso que eu quero que a gente entenda isso aqui. Porque a oração, ela é adoração. Porque é uma atitude consciente nos dirigindo ao autor e ao consumador da nossa salvação, irmão. Nós estamos adorando ao Senhor quando estamos orando. Não importa o que você está pedindo a Ele, ou está colocando diante dele. O fato é, a sua posição em oração é primeira de adoração. Pai nosso que estás no céu. Você não começa a sua oração: Senhor, eu preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso de trabalho, eu preciso de dinheiro. Você começa a oração desse jeito? Muita gente começa. Mas isso é uma coisa irracional, como os gentios faziam. Vamos para Mateus 6, 9 e 10. Nesse contexto, os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, pedem que Jesus os ensine a orar. Jesus faz um contraste com as orações dos fariseus e dos gentios. Ele chama as orações dos fariseus de hipocrisia e a dos gentios de repetições irracionais. Mas o fato aqui, irmãos, observa aqui a necessidade já no coração dos discípulos para que Jesus ensine a eles a orarem. Então a gente começa já vendo aqui que a oração ela é inerente, ela faz parte da nova natureza que Deus nos deu. Daí ele ensina aos seus discípulos a realidade da oração do reino de Deus. Ele diz o seguinte, Mateus 6,9: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A aplicação de João 4:23, quando ele diz, é Deus quem procura seus adoradores, está em Mateus 6,9. Em João, Jesus revela que é Deus quem procura seus adoradores. Em Mateus 6,9, Jesus revela a resposta correta daqueles a quem Deus chamou para ser adorado. A oração é o Pai. Está claro aqui. Meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então eu me prostro em adoração.
É reconhecendo aqui coisas profundas e tremendas que vieram a mim sem que eu merecesse. Observe a primeira expressão da oração, Pai Nosso. Só pode ser entendida por aqueles a quem Deus chamou para ser seu adorador. E estes são seus filhos. Deus vem se revelando como Pai desde o Velho Testamento. Mas, infelizmente, irmãos, naquele contexto, poucos judeus, ou o judeu remanescente naquele contexto, entendeu Deus como Pai. Ora, se eu entendo que Deus é como Pai, irmão, qual é a premissa lógica que está nesse contexto aqui? Se Ele é Pai, se eu trato Ele como Pai, eu me coloco como filho. Essa é a lógica verdadeira. Eu não posso chamar Deus de Pai e me colocar como estranho diante dele. Por isso que essa oração não só faz sentido para aqueles a quem Deus procura para seus adoradores, seus filhos. Não é uma oração para ser orada por qualquer um. Eu vou dizer uma coisa que me constrange muito. Quando a gente tem reunião familiar, a maioria não é crente. A maioria é católica, vamos supor assim. Ou segue outra religião, o espiritismo, o budismo, ou seja lá o que for. Mas está acima de tudo a reunião, isso é bom, é saudável, isso eu gosto muito disso. E na hora, né, de começar a ceia, o almoço, a celebração lá, aí um se levanta e diz, não, vamos orar o Pai Nosso, que é uma oração universal. Eu me arrepio todinho. Eu me arrepio todo. Para não gerar confusão, né, e dizer que não é assim, né, eles oram, mas eu não oro. Eu dou as mãos, estamos aqui calados, eu não oro. Porque eu sei que eles estão orando sem saber o significado, o conteúdo e o propósito dessa oração. Mas criou-se a cultura de que é uma oração universal. Não é, irmão, não é universal essa oração, é universal para o povo de Deus. Mas por de fora, que não foram chamados por Deus para serem seus adoradores, não faz qualquer sentido. Deus ali é um estranho. O Pai ali é um filho estranho para o Pai. Eu vou chamar Deus de Pai sendo um filho rebelde. Um filho estranho para Deus. Vocês estão me entendendo a profundidade do que está acontecendo aqui? Vamos continuar aqui. Então, Deus, desde o Velho Testamento, vem se revelando como Pai. Deuteronômio 32:6 diz o seguinte: é assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele o Pai de vocês, que os adquiriu e os fez e estabeleceu? Isso está em Deuteronômio 32:6. Deus, naquele contexto, tratava Israel como filho e se colocava como pai para o seu povo. Mas o fato aqui é que eles não sabiam retribuir, responder a Deus da forma correta, ele como pai e ele como filho. Ele chama aqui de insensatos. Todos insensatos. Como também há muita gente na igreja, irmão, insensata e tola, que não tem essa profundidade na relação com Deus, no relacionamento com Deus. É uma vida cristã superficial. Salmo 103:13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que o tem. Olha só. Jeremias 31:9. Porque sou pai de Israel. E por fim, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, irmãos, dizer que Deus se revela como Pai só no Novo Testamento não é verdade. Ele se revela como Pai em toda a Escritura. Basta a gente prestar atenção. Tem mais texto. Eu estou só isso aqui para, conforme o contexto aqui do meu sermão, e para os propósitos aqui que nós estamos tratando hoje à noite aqui. No contexto, nem os fariseus que conheciam, aqui voltando aqui o contexto de Mateus 6. No contexto, nem os fariseus que conheciam a lei e os profetas, e nem os gentios poderiam se dirigir a Deus como Pai, em oração. Pela simples razão
Eles não tinham a luz divina para reconhecerem Deus como Pai revelado em sua lei, em seus profetas. Eles tinham isso, mas não reconheciam. A lógica bíblica nesse contexto é muito simples. Se chamo Deus de Pai, é porque Ele me fez seu filho. Então, só os filhos de Deus podem adorar a Deus em oração, chamando de Pai, e estes são os adoradores que Deus chamou, buscou para si. Nesse contexto, a oração do Pai Nosso é um ato de adoração sincera. Começa assim, irmão, logo no verso 9. Contemplativa. Porque Pai Nosso que está no céu, santificado, então é uma contemplação de Deus, vendo não só a sua grandiosidade, a sua paternidade, vendo o porquê dele ser pai e nós filhos, como também a sua grandiosidade está no céu. É grande, é infinito, é eterno. E vai mais além, é santo. Santificado seja o teu nome. Então é uma adoração sincera, contemplativa, cheia de gratidão e reconhecendo o que Deus fez em Cristo para buscar seus adoradores. A primeira expressão, Pai Nosso, deve conduzir o crente fiel a uma sincera e profunda adoração em espírito e em verdade, contemplando quem Ele é como Pai. O Pai não é simplesmente o provedor material de nossas orações. Não é, irmão. Pelo amor de Deus, não reduza a sua relação com Deus como Pai só em cima das suas necessidades materiais. Mas o autor e consumador da nossa salvação e redenção, a Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A oração é adoração ao Pai que está no céu. A segunda expressão, santificado seja o teu nome, no contexto aqui, no verso 9, aponta mais uma vez para o caráter do Pai. Primeiro, Ele é Pai desde a eternidade. Segundo, o nome do Pai é Santíssimo. Esta expressão aponta o modo como o Pai deve ser tratado por seus filhos. O Pai deve ser tratado com a mais alta honra e reconhecimento, como totalmente puro, perfeito, imaculado, bondoso, santíssimo. Adoração, irmão. Oração é adoração. Aplicação desse primeiro ponto para a nossa vida. Jesus revela a seus discípulos que a oração ao Pai depende da revelação recebida dele por meio de Jesus e da ação do Espírito Santo iluminando o coração de seus filhos sobre essa revelação. Isso tem a ver com adoração. Nossas orações deveriam ser, acima de tudo, um tempo de adoração contemplativa, reconhecendo quem é o Pai e sua obra de criação e redenção. A oração é adoração ao Pai, acima de todas as coisas. Segundo ponto, a oração é confiar na providência divina. Mateus 10 e 11. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Vamos primeiro definir o que é providência divina. Abre aspas. Diz aqui o autor. A doutrina da providência é um pilar fundamental para a teologia cristã. Ela afirma que Deus não apenas conhece todas as coisas, mas também as ordena e governa para a sua glória e o bem do seu povo. Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Nada acontece fora do seu governo soberano e providencial. Então, grave isso. A doutrina da providência nos revela um Deus soberano e providencial. Para quem? Para o seu povo, para a sua igreja. O apóstolo João,
começa seu evangelho revelando a providência divina de modo claro e real. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Então, João faz aqui claramente, né, a questão da providência divina. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele fez todas as coisas. Tudo. Ele providenciou tudo e providencia tudo até hoje. Até hoje. Irmão, quem é que rega a floresta da Amazônia? Vamos pensar na coisa bem absurda. Quem rega lá? Quem joga lá para poder regar aquelas plantas ali, fazer aquelas aves crescerem, as aves crescerem, os animais reproduzirem, os rios produzirem peixes? É você? É a ecologia? É essa onda aí de vamos preservar a natureza? Claro, tem que preservar, mas tem seus limites também disso aí. Não. Quem preserva os rios, os mares, as florestas? É Deus. Quem providencia, quem trata do mundo microscópico é Deus. Quem trata do mundo macroscópico é Deus. Nós somos meros administradores. Devemos tratar bem isso tudo. Devemos conservar bem isso tudo. Mas a nossa providência é meramente um ato administrativo. Deus, é quem provê toda a sua criação. A lógica é clara. Deus criou todas as coisas, não apenas criou, mas preserva e cuida delas até a consumação final. A consumação final. Ora, se Deus preserva assim que ele criou a natureza, o mundo material, o mundo físico, e a sua vida? Claro, irmão. Com muito mais carinho a sua vida. O pastor Ernest Maia, aqui eu já vou entrar aqui nos comentários dele, ele diz o seguinte com relação à doutrina da providência. Abre aspas. A doutrina da providência propicia ao crente o melhor e mais doce fruto resultante da compreensão de que tudo está nas mãos de Deus. Nada acontece por acaso. Para o cristão não há lugar para o azar, sorte ou acaso. Deus dirige todas as coisas de forma pessoal, sábia e emocional. A providência de Deus, qual é ensinada na Escritura, é o oposto da sorte e dos acontecimentos atribuídos ao acaso. Todos e qualquer evento são governados pelo conselho secreto de Deus. Faz parte do seu propósito também exortar os fiéis a considerar a consideração da providência de Deus, para que não hesitem em lançar sobre ela toda a sua preocupação. Lançar sobre toda a vossa ansiedade. Por quê? Pela sua providência. As nossas orações terão sempre como fundamento a certeza de que Deus age sempre com sabedoria e bondade. Romanos 12, 2. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele já mostrou como é a sua providência. Jesus diz em Mateus 10 e 11, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está ensinando a seus discípulos a orarem pela dependência na providência de Deus e de seu governo. O foco central destes versos é a soberana providência de Deus, vinda do seu reino e da sua vontade para governar a vida da sua igreja, governar na terra os povos e as nações. Observe que Jesus nos ensina a pedir a providência do governo do reino de Deus para governar este mundo de pecado e de injustiças. Eles pedirão a redenção de Deus, seu governo de justiça, de paz, por meio do Messias enviado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Não é mais aqui, o contexto aqui não é ainda a minha vontade, mas é a vontade de Deus.
É Deus, irmãos, aqui providenciando que a nossa oração clame por essa providência que já é prometida em sua palavra. O pão nosso de cada dia, no contexto aqui ainda do verso 10, se refere às necessidades pessoais. Agora, observe que primeiro vem a glória de Deus, manifestada em seu caráter, Pai Santíssimo, depois em seu reino e sua vontade, depois vem a necessidade básica do seu povo. Adoração, a princípio de tudo, primeiro de tudo. Em nossos dias, irmãos, a estrutura da oração do Pai Nosso está invertida. Se inverteram as coisas. Primeiro vêm as minhas necessidades, como se o Pai não soubesse de fato do que necessito, ou do que necessitamos. Levantamos o dedo para Deus, em riste, para o Pai, ordenando, decretando, tomando posse, dizendo como Ele deve fazer e agir na nossa vida. Isso é oração, irmão? Isso não é oração. Isso é outra coisa, é uma deformidade da oração, que é a adoração a Deus. A gente, como criatura, não pode fazer, jamais ter uma atitude dessa, ordenar, apontar o dedo, exigir, decretar. Você não pode fazer isso, não importa alguma. Isso é estranho à Escritura, isso é estranho aos princípios do reino de Deus, isso foge, né, totalmente à lógica divina revelada em sua palavra com relação ao relacionamento com Ele. Ele é o Criador e eu sou a criatura. Que poder eu tenho de apontar o dedo para Ele e exigir coisas? Ou decretar coisas? Ou tomar posse de coisas? Eu estou me colocando no lugar de quem? No lugar dele. E eu não sou Deus. Eu sou um mero pecador. Então, irmãos, isso não é oração. Então, se inverte isso, se achando que isso é a coisa mais linda do mundo. E as igrejas estão assim com esse tipo de oração em seus cultos. Deformidade a respeito do entendimento da palavra de Deus. A oração, irmãos, é adoração. Nós temos que reconhecer quem é o nosso Pai, senão a gente não vai orar coisa nenhuma. Se você não sabe me definir quem é Ele, tem essa revelação por meio da Escritura, a gente não vai orar. Não é adoração na oração. Ou não é uma oração de adoração. É outra coisa. É outra coisa. A gente, quando ora, tem que estar em profunda submissão a Deus, entendendo quem Ele é, entendendo quem eu sou, entendendo o seu papel e o meu papel. É Ele que governa, é Ele que é soberano, foi Ele quem nos salvou e nos redimiu, e nos libertou, irmão, e nos chama a oração. É quando a oração tem que ser completamente submissa a Ele, a sua vontade, em adoração. Oramos sem levar em consideração quem é o Pai e achamos que Ele tem a obrigação de atender os nossos caprichos. Não tem, irmão. Ele não vai fazer isso, graças a Deus que Ele não faz isso. Não é como aqueles pais, quando a criança é birrenta, que ela birra e o pai, para tirar a birra, vai e cede e dá. É uma péssima exemplo de educação. Vai crescer dessa forma, quando for maior, o pai vai passar a ser, os pais vão ser capazes dele, ele vai pisar nele, sem dó e piedade. Porque está aprendendo a agir dessa forma. Não, irmão, o menino birrou, seja onde for. Eu lembro que a mamãe dizia, olha, a gente vai sair para o comércio. Mas você aprontar, não estou nem aí. Você vai apanhar lá mesmo, assim, todo mundo. Tem esse negócio de fazer birra porque quer aquilo não. Não. E a gente ia bonitinho e voltava tranquilo. Tinha coisa que eu queria, que eu achava ali pegado e dizia, não, eu não vou levar isso para casa. E é isso, irmão. Com Rafael e Ana foi a mesma coisa. Não invente de dar escândalozinho no supermercado, em loja, porque se der, vai ser ali mesmo a sua pegada que você vai levar. Para aprender que não é assim que funciona. Não é assim. Então Deus, irmão, nos trata de mim,
Ele é Pai, a gente tem que entender isso. Oramos de olho nos tesouros do reino de Deus e não em sua vontade e governo. Estamos interessados, irmãos, nas bênçãos. Só nisso, mais nada. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Não é isso? Que as pessoas se matam aí fora. Que muitas igrejas fazem uma lavagem cerebral na mente dos seus membros com relação à prosperidade, e as pessoas caem nessa conversa e acreditam nisso. Irmão, você acha que quando Cristo pisou na terra, no primeiro século, não tinha pobre na terra, não? Claro que tinha pobres, muitos pobres, muitos. A maioria ali que quando Jesus andou em caminho de Jerusalém, a maioria que ele teve contato eram pobres. Eram os execrados da sociedade. Sempre existiu pobreza. Né? E Deus curou esses pobres. E eles ficaram pobres. Você não vê Jesus dizendo, olha, vem a mim que eu te darei um reino de prosperidade. Como é que vai explicar isso aqui? Então, irmão, oração por prosperidade, né, por necessidade é uma coisa, mas por prazer e prosperidade, Deus faz próspero conforme o seu contexto. Você vive as circunstâncias que você vive, está lhe dando prosperidade. Observa aí. Tem seus limites, porque se der muito, você vai dar um chute nele. Se der pouco, você vai amaldiçoá-lo, porque esse é o nosso coração. Então, Deus vem governando soberanamente a nossa vida e providenciando aquilo que nós realmente necessitamos. E graças a Deus por isso. Nos colocando ali, no caminhar com Ele, na dependência dele. Oramos sem o menor temor da santidade do Pai. Tratamos o Pai Celestial como um igual a nós. Já falei sobre isso aqui. Como o Papai Noel. Nesse sentido, a oração não é uma adoração, mas uma abominação a Deus. O pastor Ernest Maia comenta mais uma vez aqui, né, sobre esse tema. Quando oramos, buscamos o Pai. Este é o sentido genuíno da oração. Não estamos, através da oração, em busca de recompensas humanas, aplausos, altos conceitos, a respeito da nossa devoção e piedade. Então, irmãos, eu concordo com o pastor Ernest Maia quando ele diz, quando oramos, buscamos o Pai. É isso que nós queremos. Seu caráter de santidade, de grandeza, fidelidade, bondade, redenção, justiça, sua providência. É isso que nós queremos. Isso que nos interessa. É quem Ele é. Nesse sentido, precisamos conhecer o Pai para nos deleitarmos nele em nossas orações. E só conhecemos o Pai por meio de Jesus Cristo, da iluminação do Espírito Santo, através da sua palavra. Como é que eu vou contemplar o Pai se eu não conheço o Pai por meio da sua palavra? Como é que eu vou me deleitar se eu não conheço a sua santidade, se eu não conheço a sua grandeza, se eu não conheço a sua fidelidade, se eu não conheço a sua bondade, a sua redenção, a sua justiça? Eu não vou me deleitar nele, porque eu não conheço nada disso dele. Ele é um Pai para mim estranho. Mas é justamente isso que a oração do Pai Nosso está nos chamando. A adoração ao Pai, quem Ele é. Ele é nosso Pai, Pai nosso. No contexto de Mateus 6, 9 a 15, algo sobrenatural, poderosamente estarrecedor e grandioso demais para nós. Deus aceita ser chamado de Pai pelo crente fiel, ou pelo pecador regenerado, e chama de filhos aqueles que Ele separou para si como adorador. Isso é incompreensível para nós, para mim e para você, irmão. A gente deve dar muita atenção a isso aqui. O pastor Ernest Maia comenta mais uma vez. O conhecimento prévio de quem é nosso Deus é um estímulo à oração, que vai desembocar em adoração. Concordo mais uma vez com ele. Não podemos orar sem o conhecimento de quem é o Pai, revelado em seu Filho Jesus Cristo. A oração é movida pelo conhecimento de quem é o Pai e da fidelidade da sua providência revelada em sua aliança.
com o seu povo, comigo e com você. Nesse sentido, o pastor Hermes Maia comenta mais uma vez. Ele nos guarda sempre de forma integral. Nosso Pai cuida pessoalmente de nós como se fôssemos o único que Ele teria para cuidar. E ele continua. Quando oramos, estamos de fato exercitando nossa fé, a nossa confiança no cuidado providente de Deus revelando que sabemos que é o nosso Deus. Na oração revelamos nossa filiação confiante. Irmão, isso é tremendo. Quando oramos, estamos de fato exercitando a nossa fé ou confiança no cuidado providente de Deus, revelando que sabemos que é o nosso Deus ou que é o nosso Pai. Na oração revelamos nossa filiação confiante. Aplicação, irmãos, desse segundo ponto. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 31 a 33. Logo após aqui, a oração do Pai Nosso. Aqui, irmãos, não é a gente falar de trabalhar. Não é ter uma vida ociosa, não é isso. O trabalho é dentro do Senhor. Mas, irmãos, cremos na providência do Senhor. Eu sei que hoje está difícil para todo mundo. Você cobre a cabeça e cobre os pés. Você cobre os pés e cobre a cabeça. Então, está vivendo dessa forma. Muitos estão vivendo. Mas olha, observe. Você tem um cobertor, você tem a cama, a cabeça está recostada. Você não está percebendo isso, né? Qual é a sua preocupação? Cobrir os pés. Mas você não está percebendo o que está por o contexto que você está. Providência de Deus. Providência de Deus. Irmão, Deus é muito gracioso conosco. Terceiro e último ponto. A oração é uma necessidade inerente ao crente. Mateus 12 a 15. Aqui diz assim: e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. E se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Os versos 12 a 15 da oração do Pai Nosso revela 4 necessidades básicas na vida de oração. Primeiro, pedir perdão a Deus. Verso 12. Segunda, o dever de perdoar. Também no verso 12, 14 e 15. Terceira, pedir para não cair em tentação. E quarta, pedir o livramento do mal. Então, a oração é uma necessidade inerente ao crente. E essa necessidade, quem colocou em mim e você foi o próprio Deus, o próprio Pai, para que nós oremos a Ele. Observe e entenda. A própria oração do Pai Nosso é a providência de Deus nos revelando sua providência para que seus filhos saibam os princípios fundamentais da oração ao Pai e aprendam como orar e o que pedir a Ele. Deus, em sua providência, providenciou seu Espírito Santo para auxiliar seus filhos quando orarem, pois não sabemos como orar. Olha só a nossa debilidade aqui. Quem providenciou isso? Deus. Aonde? Romanos 8, 26 e 27. Paulo diz o seguinte: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
Há dois pontos no texto de Romanos 8, 25 e 27 que precisamos entender. Primeiro, nossas fraquezas a orar. São estas fraquezas que desviam o nosso desejo de orar e também nossas orações, nos levando a desvaneios e pensamentos que não têm nada a ver com o foco das nossas orações. Então, isso é nossas fraquezas. Né? Se eu não me engano, é Lloyd Jones que fala sobre isso. Mesmo quando estamos orando, estamos pecando. Por quê? Porque às vezes o pensamento foge, não sei para onde. Eu estou orando aqui, meu pensamento está lá em uma pessoa. Eu digo, eita, aí, vem para cá. Quem tá me ajudando aí? Espírito Santo. Se não, eu ficaria lá o tempo todo. A oração, a gente tem que ter esse auxílio do Espírito Santo. Então a gente não ora. Nós não oramos, irmãos. Que não tem nada a ver com as nossas orações. Isso tem a ver ainda com o pecado que está em nossa carne. Nossa fraqueza se revela a nós, mesmo pelo fato de não sabermos orar como convém ao Pai. Então é a fraqueza que nós temos. Mas Deus vai suprir, vai providenciar como suprir essa fraqueza. Segundo, nesse texto aqui de Romanos 8, 26 e 27, o Pai quer ouvir nossas orações, por isso Ele providenciou o seu Espírito Santo para auxiliar seus filhos, não só na dinâmica da vida cristã, mas sobretudo nas orações. Então, toda vez que você está em casa, entra no seu quarto, você vai orar, irmãos, tenha sempre essa consciência, o Espírito Santo está intercedendo, está me auxiliando aqui, levando minhas orações a Deus. Então, o auxílio do Espírito Santo é contra toda oposição contrária às nossas orações e a favor de que nossas orações cheguem a Deus conforme a vontade de Deus. Os gemidos inexprimíveis aqui no texto do Espírito Santo não é oração em línguas. Não confunda aqui as coisas. Eu não interpreto dessa forma, porque não é. Se é inexprimível, ninguém sabe o que é. Pois são gemidos que nem Paulo e nem nós podemos traduzir. É apenas uma expressão que Paulo coloca para entendermos que o auxílio, a providência de Deus, ele nos auxiliar por meio do Espírito Santo em nossas orações. Mas o fato significa que o Espírito Santo traduz nossas orações para Deus conforme a vontade de Deus em seus gemidos a nosso favor. Agora preste atenção. Você entende como nós cristãos somos débeis, frágeis e limitados quanto a discernir a vontade de Deus e pedir em nossas orações? Deus, sabendo disso, irmãos, olha só que coisa linda aqui, providenciou pelo Espírito Santo para nos auxiliar em nossas necessidades de orar. Isso é muito gracioso. Nossa, como é que eles vão adorar um Deus desse? Como é que você não vai se prostrar diante dele com um coração sincero? Meu Deus, não é útil da a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, sabe? Eu não tenho capacidade sabe, de entender a profundidade do Senhor. Mas o pouquinho que eu tenho da tua revelação me leva a te adorar, a dizer obrigado, Senhor, sou grato. Eis-me aqui. Há outro texto que devemos conhecer para entendermos que orar ao Pai é inerente ao crente. Pois foi o próprio Deus que derramou sobre os crentes o espírito de oração. Zacarias 12, 10. Então a oração também não é uma ação do Novo Testamento. Ela permeia todo esse tipo. A gente acabou de ler aqui em Crônicas, capítulo 7, a oração de Salomão. Mas por que Salomão orou? Vamos entender aqui com Zacarias 12, 10. Diz assim o texto: e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Em outras traduções, oração. Derramarei o espírito de oração. Quem colocou o desejo, a necessidade de orar em mim foi o próprio Deus através do seu Espírito Santo. Por isso ele ora por nós quando o nível de inimigo. Isso não é de hoje, não. É desde lá do Velho Testamento.
Não é um fato aqui dentro dessa casa. Irmão, derramarei o Espírito de graça e de Espírito ou de oração. Por que você ora? Porque Deus derramou sobre mim e você o Espírito de oração. Olha que beleza. Deus quer se comunicar conosco, quer ouvir a nossa voz, quer ouvir a nossa adoração. Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele quer ouvir com sinceridade de coração. Não há nos crentes fiéis uma necessidade básica de orar ao Pai. Isso foi colocado pelo próprio Pai em seus filhos por meio do Espírito. Irmão, olha o Deus que nós servimos. Olha o Deus que nós servimos. Nós estamos passando por uma provação familiar muito grande que existe aqui. Grande mesmo. Eu não esperava por isso, nem ela também esperava por isso, ela é minha esposa. Mas nós estamos surpreendidos com o diagnóstico, né, sobre a saúde dela, que requer muito cuidado. Agora, imagina isso sem Deus, sem a oração ao Senhor, sem derramar esse espírito de oração para nós orarmos por isso. Estaremos desesperados. É um desespero total. Mas não, Deus traz as circunstâncias, mas nessa circunstância de provação há o quê? Há o amor, o carinho, a graça, a bênção, e nós clamarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, né, e confiarmos na sua providência. Eu não sei qual vai ser a providência de Deus. Não sei. Então eu não posso dizer, Salina, tenha fé, vai dar tudo certo. Eu não posso dizer isso. Ninguém pode dizer isso. E não é saudável dizer isso para ninguém, passando por qualquer situação grave dessa de vida. Não é saudável dizer isso. Mas qual é a sua posição? Senhor, ajuda-me. Tenha misericórdia. Seja feita a tua vontade. Mas se for da tua vontade, livra-me. A gente não sabe. Eu não sei. Eu tenho um desejo. Meu desejo eu tenho coloco para Deus. Senhor, livra-me de todo mal. Mas é a tua vontade, não é a minha. É a tua providência, não é a minha. O que vier, eu não sei como é que vai ser, o que vai acontecer, mas o que vier, que meu coração entenda que foi tua providência. Esse é o nosso desafio. O desafio da nossa história. Confiar a esse nível na providência de Deus, seja ela qual for. Eu confesso, irmão, que eu não tenho fé para isso. A minha fé é menor que um grande mostarda. Eu não tenho coragem de colocar a mão aqui no olho dela e orar por ela e dizer, Senhor, cura. Não é coragem, não tenho fé para isso. Então, meu desejo, cura, Senhor. Cura. E qual é a minha posição? Submissão. Submissa para mim. A gente vai procurar os médicos, vai fazer a cirurgia, tudo isso está no processo, né? É natural isso, tem que pensar isso, né? Mas o desafio, né? A aprovação, né? Ela abala, ela mexe com a gente. Então a oração faz parte da natureza recebida de Cristo, porque o próprio Pai derramou sobre nós o espírito de oração. Por isso que Paulo, em Romanos 26, 8, 26 e 27, movido pelo Espírito de Deus, orou e revelou o auxílio do Espírito Santo do Pai para nós. Por isso, há em todo crente a necessidade inerente à sua nova natureza em Cristo de orar ao Pai. De orar ao Pai. Zacarias 2,10 revela o que Deus fez conosco. E Romanos 8, 26 e 27 é a aplicação de Zacarias 2,10. Muito clara. Deus derrama lá e lá o Espírito Santo está orando por nós. Você entende nossa fragilidade, limitação e debilidade em nossas orações?
É a providência de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo e do seu Espírito Santo, que nos sustenta como crentes para orarmos e adorarmos ao Pai. É Ele que faz isso, não é outra pessoa. Por isso que a oração é adoração. Você entende que a oração do Pai Nosso, é Deus Pai, por meio de Cristo, revelando o cumprimento de Zacarias 12:10? Isso é tremendo, irmão. Tremendo. Não pense que Pentecostes se limitou à manifestação do falar em idiomas. Não. Pentecostes foi a manifestação da providência de Deus para a sua igreja, a fim de que ela o adore, propagando o seu reino e orando para tudo na vida, na dependência do Pai, segundo a sua vontade. A oração, irmãos, é inerente ao crente. Porque diz assim, providenciou essa inerência. Faz parte da nossa vida, providência de Deus. Aplicação desse nosso terceiro e último ponto. Na aplicação, usarei as palavras do pastor Hermes Maia mais uma vez. Ore, a fim de que nosso coração seja inflamado de um reverente e ardente desejo de buscar e amar e honrar sempre a Deus. Ore, a fim de que os afetos de nossos corações sejam derramados diante dele. Os nossos afetos sejam derramados diante dele. Ore, a fim de que sejamos habilitados para receber suas bênçãos com verdadeiro reconhecimento e ações de graça. Porque nós não merecemos, irmão. Ore, a fim de que, tendo obtido o que pedimos, sejamos incitados a meditar mais ardorosamente em sua benignidade, ou em sua bondade. Oração é adoração. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por nos mostrar, Senhor, que a oração é adoração aqui. Perdoe a nossa ignorância, a nossa falta de entendimento e nos dará alegria, Senhor, de derramarmos diante do teu altar os nossos afetos, por tua providência, por teu cuidado, Espírito de Jesus e teu Espírito. Que a graça de nosso Jesus Cristo, que o amor do Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre esta terra, até a volta de Jesus. Vem, Senhor, vem buscar a sua igreja.